Boa noite a todos. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver uma vez mais. E também, mais uma vez, em nome do Centro Espírita Irmã Sheila, situado na Rua Francisco Preto, 213, na Vila Morse, pedimos licença para adentrar o seu lar e juntos elevarmos os nossos pensamentos em oração, pedindo a Deus permissão e bênção para o entendimento das lições do Evangelho sobre as quais nós vamos conversar hoje. Pedimos também a Jesus que nos faça companhia através dos seus mensageiros de amor. E que cada um de nós possa receber da espiritualidade amiga tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos, conforme o nosso merecimento. Então nós dizemos graças a Deus e damos por aberta a nossa reunião da noite de hoje. Dentro da programação da casa que nos foi proposta, nós vamos conversar hoje sobre as 3 revelações contidas no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. As revelações que nos foram trazidas sobre as leis de Deus. Mas que é Deus? Perguntou Kardec na questão 1 do Livro dos Espíritos. Prestemos bem atenção nesta pergunta. Kardec não quer saber quem é Deus, porque isto implicaria em alguma personalidade, mas ele pergunta que é Deus. E os espíritos sabiamente responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então nós entendemos que Deus é esta fonte de energia criadora de todas as coisas, que não teve um início, que sempre existiu e que vai existir para todo sempre. Ele é eterno. O sentimento de um ser superior sobre as criaturas esteve sempre presente em todos os tempos da humanidade. O homem, desde que tomou consciência de si mesmo, sempre acreditou que existia sobre ele um ser superior. Mas quase todos os povos de antigamente acreditavam na existência de vários deuses. Havia então um Deus para cada situação, um Deus para cada coisa. Porém, tinha um povo que já acreditava na existência de um único Deus, de um Deus único. Era o povo de Israel. Mas este povo, durante 430 anos, foi escravizado pelos egípcios. Veja que interessante. É nesse período de escravidão que reencarna em terras egípcias um hebreu que recebeu o nome de Moisés, aquele que seria o grande mensageiro das leis divinas, médium extraordinário. Recebeu dos emissários do Cristo, lá no Sinai, os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Em virtude do estágio evolutivo do povo daquela época, nós observamos que nesta lei trazida por Moisés, também chamada de lei mosaica, há 2 aspectos bem distintos. A lei de Deus propriamente dita, tratando do aspecto moral, invariável através dos tempos. O certo será sempre certo. E o outro aspecto, tratando de disciplinar o povo da época, com civilidade, pois eles eram assim bastante brutos naquela ocasião. Ou seja, eram leis civis apropriadas aos costumes e ao caráter do povo,
mas sujeitas a modificações com o tempo. Este Deus trazido por Moisés para aquele povo era um Deus duro, um Deus que punia, um Deus que castigava, um Deus que punia com a morte. Mas essas leis trazidas por Moisés, como nós já dissemos, elas tinham um caráter essencialmente transitório e estavam sujeitas à mudança, conforme a evolução da própria humanidade. E essas leis divinas passaram então por uma adequação, um ajuste, de acordo com as condições evolutivas da humanidade. E isso aconteceu com a vinda de Jesus para a Terra. E Jesus trouxe então para nós a segunda revelação das leis divinas, né? E através de Jesus, a humanidade passou a conhecer um Deus sob outro aspecto. Não mais um Deus cruel e vingativo, que castigava com a morte aquele que não vivia segundo as suas leis. Jesus nos apresenta um Deus amoroso, que ama seus filhos e espera que todos sejam felizes. Um Deus que não faz distinção entre ninguém. Um Deus que não tem preconceitos. Um Deus que confia nas suas criaturas porque as conhece uma a uma e sabe a essência divina que cada criatura possui em si. E aqueles 10 mandamentos de Moisés foram transformados por Jesus em um só. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pois ninguém ama o seu próximo se não amar a si mesmo. E ninguém ama a Deus se não amar as suas criaturas. E Jesus, com a sua pedagogia, nos ensinou também como e por que devemos amar a Deus e ao nosso próximo. Nos ensinou que, cumprindo com a lei de Deus, isto é, colocando-a na nossa prática diária, conseguimos melhorar nosso estado de simples e ignorantes com que fomos criados e podemos fazer brilhar a chama divina que trazemos conosco por sermos filhos do Criador. No entanto, nos poucos anos que Jesus viveu encarnado entre nós, entre os homens, ele não disse tudo. Porque ainda não era o tempo, ainda não era o momento. Era preciso que a humanidade amadurecesse mais espiritualmente. E quando ele partiu, ele fez uma promessa. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. E Jesus ainda faz uma outra promessa linda, linda. Promete ainda, não vos deixarei órfãos. Tá vendo? Podemos confiar que nunca estaremos sós. E os tempos são passados, surgem novos progressos e novas ciências. Dentre esta evolução contínua, uma nova ciência desperta. Era o ano de 1857. Surge na França o Espiritismo, que vem revelar aos homens que através dos tempos, através de muitas oportunidades de aprendizado, que nos são oferecidas através das inúmeras encarnações, conseguimos nos depurar de todas as mazelas terrenas e habitarmos então o reino de Deus que Jesus veio implantar na Terra.
E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. E agora não mais personificado em um único ser, como foi a primeira revelação com Moisés e a segunda com Jesus. Toda a lei divina agora é dada por uma pleiade de espíritos. São as vozes dos céus que não contrariam nem as leis de Moisés, nem as leis de Jesus, mas desenvolve estas leis, completa-as e as explica. O Espiritismo, portanto, é obra do próprio Cristo, que o preside, e preside também o que ele anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra, o mundo de regeneração para o qual estamos caminhando. Um aspecto interessante da terceira revelação é a sua proposta de aliança entre a religião e a ciência. Durante muito tempo, houve uma grande discordância entre a ciência e a religião. Mas as duas são alavancas da inteligência humana. Enquanto uma revela as leis do mundo material, a outra revela as leis do mundo moral. E ambas têm o mesmo princípio, que é Deus. Então não podem continuar tendo discrepâncias, né? E como a evolução é uma lei natural e tudo evolui, atualmente, ciência e religião começam a andar juntas. Graças a Deus. Quem assistiu àquela série da Netflix, A Vida Após a Morte? Vida Após a Morte. Nesta série, são mostrados evidências científicas das situações do espírito após a morte. Também nessa série é mostrado também as energias que o ser humano pode emanar para a cura de outras pessoas. Enfim, é um documentário muito mais científico do que espírita, mas que trata das questões espirituais. São médicos falando sobre isto, trazendo comprovações desses efeitos. Experiências comprovando o efeito positivo das preces para quem busca cura. Não só das orações, mas até a aplicação de passes magnéticos, que já são utilizados nos processos de cura de determinadas doenças em alguns hospitais, até aqui no Brasil. E graças ao esforço e o empenho da doutora Marlene Nobre, foi criada a Associação Médico Espírita do Brasil. Médicos de renome, estudando as obras de André Luiz, trazendo à luz da ciência o que Chico Xavier psicografou através do espírito André Luiz. Temos o Dr. Sérgio Felipe, com suas pesquisas sobre a glândula pineal, trazendo-nos a comprovação de que a mediunidade é um processo orgânico. Graças a Deus são chegados os tempos em que a ciência e a religião se unem pelo conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. E vejam, estamos aí hoje, 17 de março de 2021. Há exatamente um ano, fomos pegos de surpresa, tendo que nos isolar por conta da pandemia. Quanta coisa aconteceu nesse período de um ano. Quanto aprendizado. Antes, os celulares não podiam fazer parte de uma reunião na casa espírita. Agora, as reuniões só são feitas através dos celulares. Antes, os espíritos sofredores eram cuidados, tratados, na sua grande maioria, através das manifestações mediúnicas.
Agora são tratados apenas através das vibrações e das irradiações, nas inúmeras reuniões online que são realizadas por todas as casas espíritas. São as mudanças que a evolução nos proporciona, graças a Deus. Eu digo mais, Deus realmente sabe de todas as coisas, sabe exatamente quais são as nossas necessidades e sabe exatamente como agir conosco para nos ensinar a caminhar em frente. É claro, nem todos estão em condições de compreender isso e nem todos compreenderam a atual situação. E também não compreendem o processo utilizado por Deus para o nosso crescimento espiritual. Talvez alguns demorem um pouco a mais para entender tudo isso ainda. São aqueles retardatários. Mas o progresso é uma lei de Deus e ninguém poderá opor-se a ela ou detê-la. Mais cedo ou mais tarde acontecerá. Por isso, meus irmãos, confiemos, tenhamos a certeza que dias melhores virão, porque todos nós sabemos que após a tempestade o sol volta a brilhar. Então queremos aqui agradecer a Deus pela oportunidade destes momentos em que estivemos aqui ligados aos nossos amigos espirituais. Agradecemos também ao nosso mentor amigo pela companhia e pela inspiração, pela oportunidade das reflexões, pelo desejo de mudança das nossas atitudes, pela confiança que nos inspirou em dias melhores. E nós também queremos agradecer mais uma vez ao Centro Espírita Irmã Sheila pela oportunidade e pela confiança em nós depositados para trazermos esses estudos e essas reflexões para os nossos companheiros. Mas também queremos agradecer a você, querido amigo, que esteve conosco até agora, ou aquele que ainda vai entrar mais tarde em outras ocasiões. E nós convidamos a todos para refletirem em tudo isso e acreditarem em dias melhores. Nós nos despedimos aqui, muito gratos a Deus, pedindo a Jesus que nos abençoe a todos e que todos nós possamos ter uma noite de paz e um novo dia com muitas alegrias. Muita paz a todos e uma boa noite. Até qualquer de repente.